Vamos a começar com uma pergunta que nunca te fizeram, mas que está apodrecendo nas profundezas do teu inconsciente há anos e se tudo o que você faz todos os dias não tivesse nenhum sentido. Não estou me referindo a um sentido filosófico, não falo de propósitos cósmicos nem de respostas espirituais, falo do tangível, da tua rotina, do teu trabalho, do que você faz quando abre os olhos pela manhã e se arrasta para fora da cama, como um corpo obediente ao qual roubaram a alma. Já sentiu que há algo dentro de você que não se encaixa com o mundo ao seu redor? Aquela sensação difusa de desconforto, aquele ruído de fundo que nunca se apaga, como se toda a tua existência estivesse sendo empurrada para uma direção que você não escolheu, mas que todos parecem aceitar sem questionar. E se eu te dissesse que esse ruído é a tua essência tentando gritar, que esse desconforto não é um erro do teu sistema nervoso, mas um alarme existencial, um aviso que você vem ignorando toda a sua vida? Pense nisso desde criança, te disseram que você deveria estudar para ser alguém, mas nunca te perguntaram se você queria ser esse alguém. Te falaram de metas, de conquistas, de sucesso, mas sempre sob a condição de que você produzisse, rendesse, entregasse resultados. Desde a escola, tudo foi uma preparação para trabalhar, como se o trabalho fosse o destino natural do ser humano, como se tivéssemos nascido para isso. Mas isso não. E se tudo isso for uma construção artificial, um teatro de produção no qual cada um desempenha o seu papel sem questionar o roteiro? Te venderam o trabalho como realização pessoal, como o caminho para a plenitude, mas aqui está você, com a alma enrugada e os dias se repetindo como um eco insuportável, sentindo que algo está errado, mas sem saber o que é. E o mais inquietante, toda vez que você se atreve a parar, nem que seja por um segundo, o mundo te castiga. Se você não produz, você não vale. Se você não avança, você retrocede. Se não faz algo útil, está perdendo tempo. Percebe o chantagem? Te fizeram acreditar que descansar é preguiça, que desfrutar sem um objetivo é imaturidade, que contemplar o mundo sem pretensões é uma perda de tempo. Mas, quem definiu essas regras? Quem decidiu que viver só tem valor se traduzir em produtividade? Aqui começa a rachadura, essa pequena fissura por onde começa a entrar a verdade, porque há uma suspeita antiga, enterrada, ignorada por gerações, que agora começa a despertar. Uma suspeita que sussurra que talvez o ser humano não tenha sido criado para trabalhar, que talvez toda essa maquinaria de desempenho, eficiência e utilidade não seja mais que uma ilusão moderna, uma prisão sofisticada onde as grades não são de ferro, mas de expectativas sociais. Já sentiu que está fugindo de si mesmo enquanto cumpre o que se espera de você? Que cada dia produtivo é também uma traição silenciosa àquela parte de você que anseia por algo mais selvagem, mais livre, mais visceral. Já se perguntou por que a arte, o prazer, a contemplação estão sempre no final da lista, como se só pudesse acessá-los quando terminar tudo o que é importante? Mas e quando o importante nunca termina? E quando esse futuro prometido, no qual finalmente você vai desfrutar, sempre é adiado um pouco mais? Olhe ao seu redor, todos correm, todos estão ocupados, todos têm pressa, mas ninguém sabe exatamente para onde vai. O mundo moderno não te ensina a viver, te treina para produzir e faz isso de tal forma que quando você tem um momento livre, se sente culpado, como se o silêncio fosse uma ameaça, como se estar parado fosse um crime. Sabe o que isso significa? Que eles ganharam. Que te programaram para rejeitar a tua própria natureza, porque o humano, ou profundamente humano, não é produzir, é sentir. É perder o tempo sem remorso, é olhar o céu sem esperar respostas, é dançar sem música, rir sem razão, chorar sem explicação. Mas aquela parte de você, a que não produz, a que não gera benefícios, a que não serve a nenhum propósito econômico, você deixou morrer. Você a afogou em horários, em métricas, em expectativas, e toda vez que sente que falta algo, é porque você está vivendo uma vida que não foi feita para você, mas contra você. E aqui entra a voz que disse isso antes de todos, uma voz incompreendida, marginalizada, mas brutalmente lúcida. Georges Bataille, um filósofo que não queria te ensinar a ser mais produtivo, nem a alcançar metas, nem a ter sucesso. Ele queria que você se livrasse de tudo isso, que ousasse olhar na direção proibida, que aceitasse o que ninguém quer aceitar, que sua vida não precisa servir para nada. Que o verdadeiro sentido não está no trabalho, nem na eficiência, nem na utilidade, mas no desperdício, no excesso, na experiência pura, sem propósito. E é aqui, agora, quando o chão começa a tremer, porque isso não é apenas uma crítica ao capitalismo, é uma declaração de guerra contra a própria estrutura da existência moderna. O que acontece se a tua forma de viver foi uma mentira bem construída?
O que acontece se o que você considera vida normal é, na verdade, uma versão domesticada de você mesmo? Não feche os olhos, não mude de vídeo, não vá para outra aba, porque o que você está prestes a ouvir não vai apenas te incomodar, vai te desarmar. Vai te fazer olhar tudo o que você faz, tudo o que você fez, e se perguntar para quê? Para quem? E a que custo? Prepare-se, isso não é apenas uma reflexão, é uma ruptura, uma fratura na máscara que você usa. Vamos falar de trabalho, sim, mas não como te ensinaram. Vamos falar de produtividade, mas a partir do abismo. Vamos entrar na parte mais escura da alma humana, onde o tempo não é mais medido por tarefas cumpridas, mas por vidas desperdiçadas. E quando você sair daqui, se é que ousar ficar, não olhará os seus dias da mesma forma, porque talvez, só talvez, descubra que todo esse tempo você não esteve vivendo, só estava funcionando. E agora que você sabe disso, o que vai fazer com isso? A maioria não sabe, mas existe uma parte de você que nunca foi tocada pelo trabalho, nunca foi disciplinada, nem educada, nem corrigida. Uma parte crua, primitiva, antinatural para essa sociedade, mas profundamente humana. Não tem horários, não tem metas, não se submete a cronogramas. É a parte que se ativa quando você olha um pôr do sol sem olhar o relógio, quando você ri sem saber porquê, quando você sente euforia sem ter realizado nada. Aquela parte que muitos chegam a esquecer completamente é a que Georges Bataille tentou resgatar dos escombros do sistema. Sabe o que é o mais inquietante? Que essa parte não está morta, só está trancada, e a cada dia que você segue obedecendo ao mandato de ser útil, você a tranca mais. Ela não desaparece, só fica mais barulhenta, mais desesperada, e você sente isso na ansiedade que não sabe de onde vem, na tristeza sem motivo aparente, naquela sensação de estar vivo, mas não totalmente. Bataille falava do desperdício como forma de resistência, não o desperdício material, nem o gasto superficial. Ele falava de um desperdício existencial, um ato de rebeldia contra a lógica produtiva, fazer algo só porque sim, não porque te leva a um objetivo, não porque tenha um retorno, mas porque é intensamente humano. Mas aqui está o problema: a sociedade moderna não sabe o que fazer com o que não serve. E se você não serve, se não produz, se não está em movimento constante, você se torna um estorvo. E é aí que começa a verdadeira manipulação, porque não basta que você trabalhe, eles têm que te convencer de que desfrutar é perigoso, que a contemplação é preguiça, que se você não faz algo rentável, você está fracassando. Eles repetem tanto isso que chega um momento em que você não consegue nem aproveitar o lazer sem se sentir culpado. Você foi condicionado para temer ao descanso. Mas vamos mais longe, porque essa lógica não só infecta suas ações, ela infecta sua identidade. Quantas vezes você se definiu pelo seu trabalho? Sou designer, sou advogado, sou médico. E se amanhã você perder isso, o que é você? Nada. Porque te ensinaram que você é o que faz, não o que sente, não o que pensa, não o que imagina. E isso é devastador, porque você se transforma em uma identidade alugada. Seu valor depende do sistema que te explora. Enquanto você for produtivo, você existe. Quando deixa de ser, eles te desligam como uma máquina velha, como um arquivo que já não serve. E sabe o que é o mais brutal? Que essa mesma lógica se infiltra em seus relacionamentos. Você começa a ver os outros como recursos, como contatos, como redes. Quantas pessoas você conhece que mantêm vínculos apenas por interesse profissional? Quantas vezes você sentiu que alguém só se aproximou de você para obter algo de você? Tudo se transforma em troca, e quando a troca se esgota, o vínculo se rompe. Porque perdemos a capacidade de nos relacionar sem esperar nada em troca. Mas a verdadeira pergunta não é quanto você produz, é quanto você vive.